Meio-dia e 14. Boa tarde para você. Está começando mais uma edição do SCC Sport. A quarta-feira foi de definições nos playoffs da Champions League, da UEFA Champions League. E olha, teve golaço de brasileiro, teve a dancinha do Vini e teve mais um gigante italiano ficando pelo meio do caminho. João Venturi, nosso correspondente na Europa, traz os detalhes, os gols das equipes que carimbaram passaporte para a próxima fase da competição. Foi uma noite daquelas que a UEFA Champions League sabe entregar como ninguém. Camisas pesadas confirmando favoritismo, viradas e gol de classificação no último minuto. Aconteceu de tudo. Aqui no estádio Santiago Bernabéu, deu Real Madrid para cima do Benfica. Antes da bola rolar, a torcida espanhola exibiu uma faixa com a mensagem não ao racismo, em apoio ao brasileiro Vinícius Júnior, alvo de discriminação no jogo de ida em Portugal. Em campo, Vinícius foi bem e marcou o gol da vitória do Real Madrid e de virada 2-1. Vini bailou na comemoração. Em Paris, clássico entre PSG e Mônaco, o empate em 2-2 foi suficiente para o time de Paris, já que havia vencido a primeira partida. O atual campeão europeu segue firme na defesa do título. Na Itália, a Juventus fez 3-0 no Galatasaray e levou o confronto para a prorrogação. Mas no tempo extra não deu para os italianos. Osimhen e Yılmaz colocaram o time turco nas oitavas. Ainda na Itália, noite histórica para a Atalanta. A equipe de Bérgamo reverteu os 2 gols de desvantagem contra o Borussia Dortmund. O gol da classificação saiu no último lance, aos 52 minutos do segundo tempo, em um pênalti. Os confrontos das oitavas de final serão definidos nesta sexta-feira, em sorteio organizado pela UEFA. De Madrid, João Venturi. Boa, João Venturi, obrigado pelas informações. Então, bora conferir com a definição, com os playoffs finalizados. Bora conferir então os 16 clubes classificados para as oitavas de final da UEFA Champions League. Telão na tela, produção, porque a gente conta para vocês aí os cabeças de chave, as equipes com as melhores campanhas da competição, o Arsenal, o Bayern de Munique, o Liverpool, o Tottenham, o Barcelona, o Chelsea, o Sporting e o Manchester City. Esses clubes não precisaram participar da repescagem, digamos assim. E os outros classificados, os outros 8 classificados, a Atalanta, santo Dio, hein? Único clube italiano nas oitavas de final da Champions League, a Atalanta. E ainda Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo Glimt, Newcastle, o Galatasaray, o PSG e o Real Madrid. E a gente confirma aquilo que o João Venturi já destacou. Amanhã às 8 horas da manhã será realizado o novo sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da UEFA Champions League. As oitavas de final, os confrontos serão nos dias 10 e 11 para os jogos de ida, 17 e 18 de março para as partidas de volta UEFA Champions League, que você confere aqui na tela do SCC SBT. Pessoal, e nesta quarta-feira a gente teve ainda a abertura da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. A bola não para aqui no SCC Esportes. E o destaque da competição, as equipes paulistas, Palmeiras venceu de novo, segue o líder, segue o Verdão. O São Paulo também mandou bem, venceu mais uma. E Jean Romero traz os gols da quarta-feira de Brasileirão aqui no SCC Esporte. Na Arena Barueri, o Palmeiras derrotou o Fluminense. Maurício deu um bom passe para Vitor Roque, que foi derrubado dentro da área pelo goleiro Fábio do Flu. O próprio Vitor Roque foi para a bola e estufou as redes. O segundo do Verdão saiu dos pés do jovem Alan, que fez boa jogada individual, tirando 2 da marcação e mandando no cantinho. E ainda no primeiro tempo, a zaga paulista não afastou o perigo e melhor para Lúcio Acosta, que descontou para o tricolor. E terminou assim, Palmeiras 2, Fluminense 1. Em Belo Horizonte ficou tudo igual para Cruzeiro e Corinthians. A Raposa saiu na frente com Matheus Pereira, que da entrada da área mandou no canto sem chances para Hugo Souza.
Os mineiros ainda chegaram a marcar com Caio Jorge, mas depois de lance revisado no VAR, o gol foi anulado por impedimento. Na etapa final, depois da cobrança de escanteio, João Pedro foi nas alturas para de cabeça empatar a partida. E acabou assim no Mineirão. Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro. Em jogada pela esquerda de ataque do tricolor gaúcho, Marlon foi atingido por Natanael. O árbitro marcou falta e aplicou cartão amarelo ao lateral direito do Atlético. Porém, o VAR orientou revisão no lance e Rafael Claus foi ao monitor para analisar. Minutos depois, o amarelo foi retirado para aplicar o vermelho ao camisa 2 da equipe mineira. Com a vantagem numérica, os gaúchos foram para cima, mas a falta de pontaria não deixava a rede balançar. No segundo tempo, os gols saíram. Noriega, livre de marcação de cabeça, fez o primeiro do Grêmio. Depois da ligação direta, Vitor Hugo levou a melhor contra a defesa gremista e na saída do goleiro Everton empatou o jogo para o Galo. Da intermediária, Marlon soltou o pé e mandou um foguete que foi parar somente no barbante, garantindo a vitória do Imortal. Final, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Abençoado Jean Romero. Então a gente destaca a rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, São Paulo segue invicto e o Corinthians em boa fase conseguiu um bom resultado, segurou o Cruzeiro no Mineirão e o Tite mais uma vez foi vaiado pela torcida da Raposa. O cabuloso está em má fase no Campeonato Brasileiro, segue sem vencer na competição. Alô, Bigode! Alô, abençoado! Coloca o telão na tela para a gente confirmar os demais resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Bragantino e Atlético Paranaense, você confere aí, empataram em 1-1. Remo e Internacional em Belém também ficaram no empate em 1-1. Coritiba perdeu para o São Paulo por 1-0. Isso em Curitiba, no Alto da Glória, no Major Couto Pereira. Cruzeiro e Corinthians empataram em 1-1. Palmeiras, líder, venceu o Fluminense por 2-1 e o Grêmio fez 2-1 no Atlético Mineiro. A Chapecoense, que é a nossa representante na Série A do Campeonato Brasileiro, não jogou nesta rodada. Confronto da quarta rodada da Chape é contra o Bahia, que jogou ontem pela Taça Libertadores da América e foi eliminado na Arena Fonte Nova nas cobranças de pênaltis. O Everton Ribeiro desperdiçou a última cobrança e o Bahia ficou pelo caminho, está fora da Taça Libertadores da América. E o jogo entre Chapecoense e Bahia pela quarta rodada, que foi adiado momentaneamente, ainda não tem uma nova data confirmada pela CBF. A gente segue aqui no SCC Esportes agora para destacar que nesta quinta-feira, que hoje tem bola rolando pela quinta rodada do Quadrangular da Morte, do Quadrangular dos Desesperados aqui em Santa Catarina, é a briga contra o rebaixamento à Série B. Hoje tem Carlos Renault e Marcílio Dias. Jogo às 19h30 em Brusque. O vovô, o Carlos Renault, se quiser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, do Catarinense, perdão, se quiser permanecer na Série A do Catarinense, precisa vencer e tirar uma diferença de 2 gols de saldo. Já o Marinheiro vive uma situação mais tranquila, encara a partida como uma oportunidade de confirmar a permanência na elite do campeonato estadual. O técnico do Marcílio Dias, o Emerson Cris, fala aqui na tela do SCC Meio-Dia sobre esse bom momento do Marinheiro. E mais importante é manter o foco, né? O atleta manter o foco, né? No sono, na recuperação, na hidratação, na suplementação, na parte física. Enfim, todos esses detalhes para que a gente chegue na melhor condição possível lá e aí sim, né? A gente faça um bom jogo. Como eu disse, a gente vai enfrentar um adversário que venceu também tanto o Joinville como o Figueirense em seus domínios. Então, mostra que é uma equipe muito perigosa, tem suas qualidades e a gente tem que estar atento a isso. Tá, beleza. Vou chamar ela então na sequência. Muito bem. Técnico do Marcílio Dias. Hoje tem Carlos Renault e Marcílio Dias. Obrigado, Romero. Carlos Renault e Marcílio Dias hoje, portanto, 19h30 na Arena em Brusque. E se esse jogo terminar empatado, o Figueirense está
oficialmente e matematicamente rebaixado à segunda divisão do futebol catarinense. Agora a gente dá uma pausa no futebol para destacar aqui no SCC Esportes que jovens talentos do esporte de Itajaí, de Balneário Camboriú, estão brilhando nos Jogos Estudantis Brasileiros que acontecem no Nordeste. Por isso eu vou chamar ela, a nossa camisa 10 de Itajaí. Ô, Cris Pinheiro, fala pra gente, traga boas notícias do handebol de Itajaí e de Balneário Camboriú. Tudo bem, Cris? Boa tarde. Oi, PC, boa tarde para você. É isso, né? E representando Santa Catarina, que é o mais importante. É aquele incentivo na escola que a gente sabe que é extremamente essencial para formar aí os grandes craques brasileiros no esporte. Como você falou, vão ser realizados até sábado, dia 28. Esses jogos são Jogos Escolares Brasileiros do Sub-18, evento promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Acontece em Aracaju, Sergipe. O evento atletas de handebol do país e garante aos campeões, olha só, PC, a vaga para os Jogos Escolares Mundiais. E tem catarinense lá, viu? 2 times, um aqui de Itajaí e um de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú masculino, feminino aqui de uma escola de Itajaí. Como a Lorena, que é aqui de Itajaí, está confiante na vitória. Vamos ouvir o que ela nos mandou. Essa trajetória foi muito dura ao longo de 2 anos, a gente já está com esse projeto e graças a oportunidades que a gente teve esse ano, a gente está aqui nesse campeonato e, se Deus quiser, garantindo o primeiro lugar, a gente consegue vaga para ir para Macedônia em abril. PC, e a competição continua, já está na semifinal, as meninas entraram em quadra ainda há pouco, já passava das 11 horas da manhã, elas estão participando agora do Maranhão, finalizou já o primeiro tempo, Santa Catarina 17, Maranhão 13, vamos torcer pela time do Pará. Claro, 2 vençam, tragam essas conquistas para Santa Catarina e consigam essa vaga aí para jogarem em Macedônia do Norte. Todo mundo aqui torcendo, né, PC? Volto com você. Ok. Valeu, abençoada! Minha camisa 10 de Itajaí, obrigado pelas informações, parabéns às meninas aí do handebol, os meninos também, os nossos jovens talentos brilhando nos Jogos Estudantis Brasileiros. Agora, para fechar, pessoal, hoje é dia de decisão para a nação rubro-negra, hoje tem a final da Recopa, Maracanã lotado contra o Lanús, mas o Flamengo não vive um bom começo de temporada, por isso a gente fala, nada como um título conquistado hoje, para espantar a crise. Confere a reportagem. Um começo de ano completamente diferente de 2025. A temporada do Flamengo iniciou com um time bem abaixo do esperado. E depois de muito tempo, cobranças pela postura da equipe em campo. A vitória diante do Madureira trouxe um respiro, mas não convenceu ainda a torcida. Vamos ser campeões em cima dos argentinos, né? Início de temporada, né? Ainda estamos esquentando ainda, mas confiantes, quinta-feira vamos sair vitoriosos aí com mais uma taça aí. Para essa final, o Felipe Luiz vai ajustar ali a casinha. Acredito num 3-0, com a nação saindo aí inflamada do Maracanã, empolgada ainda mais para a temporada 2026. Outro ponto que tem chamado a atenção é a defesa rubro-negra. Nos 8 jogos anteriores ao Madureira, o Flamengo sofreu 11 gols. 0,72 por partida, uma média superior ao que o time levou em 2025. 0,58. Antes, a única vez em que a equipe principal não havia sido vazada foi na estreia contra o Vasco, com vitória por 2-0. A equipe de Felipe Luiz agora precisa recuperar a forma o mais rápido possível. Nesta quinta, o Flamengo tem a missão de reverter o placar no Maracanã. O Flamengo vai em busca do bicampeonato da Recopa Sul-Americana. A equipe conquistou o título em 2020 após ter empatado o primeiro jogo com o Independiente Del Valle.
Já em 2023, após ter perdido o primeiro duelo, acabou ficando com o vice na disputa por pênaltis. Uma vitória simples por 1 gol de diferença leva a decisão para as penalidades. O Lanús fica com a taça se perder ou empatar. Esta será a segunda vez desde que assumiu o Flamengo que o técnico Felipe Luiz tenta reverter um resultado negativo no jogo de ida. O campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar e que lembra muito, o jogo foi muito parecido contra o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastantes coisas similares e esse jogo incomodou a gente, né? Então, não é preocupação, senão trabalho. Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Os times argentinos foram os principais responsáveis por tirar troféus, com 6 títulos de campeões da Sul-Americana em cima dos que conquistaram a Libertadores. Os brasileiros foram vice em 3 ocasiões, 2006, 2021 e 2025. Para buscar a vitória, o Flamengo terá apoio de sua torcida. Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos. Teve gente que veio de longe para apoiar o rubro-negro. A gente veio de bem longe para estar aqui, a gente veio do norte. A torcida já deu o recado, o elenco parece que entendeu e a gente espera levantar esse caneco aí, o bicampeão da Recopa, que é bem importante para o Flamengo, esse título mais importante até agora. Reforço nas arquibancadas e força máxima para quem sabe deixar a má fase de lado e levantar a primeira taça em 2026. Ô Filipinho, tu é daqui de Jaraguá, irmão. O Felipe, tu é de Jaraguá. O Plata não dá, o Royal na direita também não, Filipinho. Ah, sim, voltamos então para fechar o SCC Esportes de hoje. Zanotto, quero te lembrar o seguinte, Zanotto, fala comigo, abençoado, olha só. Olha o preço da energia elétrica, hein? Olha como tá cara a energia elétrica. Não liga o secador hoje à noite. Não liga a secadora também. Marister, Zanotto, com vocês. No momento só tenho olhos para o Campeonato Brasileiro e o Paulistão. Nem sei que torneio é esse que o Flamengo joga hoje. Eu sei bem, vou estar na torcida junto com você, PC. Vamos que vamos.